eu queria, antes da gente encerrar, trazer um assunto aqui que é delicado. Já peço desculpa porque eu não sei falar sobre isso. Se eu falar alguma besteira é por plena desconhecimento meu. Mas eu queria realmente falar sobre isso com você. Que é, você disse que quando você estava nessa startup, ganhando melhor e tudo mais, você pôde começar a cuidar mais de você. Sim. E aí você colocou algumas coisas, inclusive médico. E uma das coisas que você conseguiu nessa toda essa descoberta é o seu diagnóstico de TDAH. Sim. Né? E é engraçado que a gente... Engraçado não, né? É curioso que ultimamente se glamorizou muito essa coisa de eu sou TDAH, TDAH, TDAH. Virou meio que no meio da piada. E eu sei que isso não é piada, né? Eu sei que isso é muito sério e que talvez a gente tenha pessoas que nem são diagnosticadas. Talvez fosse, mas eu não vou poder ser programador, não vou poder trabalhar, não vou poder ir pro mercado de trabalho e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho mais como foi essa sua descoberta e como isso afetou ou ajudou, esse diagnóstico, se te ajudou, se te afetou, Sim. dessa coisa do TDAH. Eu acho que só antes de falar de mim, essa questão da popularização, aí, entre muitas aspas, né, Glamorização. TDAH, glamorização, eu acho que ela tem a ver com vários fatores, né? Eu acho que a gente tá numa época onde, primeiro, a nossa atenção tá muito fragmentada por causa de N coisas, principalmente rede social, e a gente tá sempre com tela, né? Tem o fato também de que a gente, hoje em dia, tem muito mais acesso à psicologia e psiquiatria do que acho que a gente jamais teve, né? Hoje em dia... Deixou de ser coisa de maluco, deixou de ser frescura, de mimimi, e passou a ser tipo, porra... E passou a ser mais acessível também, né? Hoje em dia você pode pagar caríssimo numa terapia, mas tem coisas mais acessíveis. Não que, obviamente, tem gente que, infelizmente, por N razões também não vai conseguir pagar, não vai conseguir ter acesso, mas é mais acessível. E aí, só que aí nesse cenário todo mistura um monte de coisa, né? Tem as pessoas que realmente são, tem a pessoa que quer ser porque acha que tomando remédio vai ser melhor, tem a pessoa... Enfim, no meu caso, em particular, a minha vida sempre foi de muitos altos e baixos. Eu sempre fui muito de mudar de ideia do nada, de ficar super empolgado com alguma coisa e depois desistir. Enfim, eu sempre tive isso. Sempre. Minha esposa, coitada, já sofreu muito com isso. Por eu mudar de ideia o tempo inteiro, de querer fazer uma coisa, depois fazer outra, depois desistir, começar um projeto e parar. Eu sempre tive alguma suspeita de que eu tinha alguma coisa, mas eu nunca fui atrás. Partiu de você, né? Tu fala, putz, esse negócio, na verdade, teve uma coisa que me gatilhou, que foi quando eu entrei na Alvin, a startup lá da Estônia, eu tava muito empolgado pra trabalhar lá, eu tava muito empolgado pra fazer as coisas, e aí eu fui pra lá, né? Fiquei esse período inicial que eu falei que foi do onboarding lá, e quando eu voltei, que eu sentei na frente do computador pra trabalhar, meio que falei, não sei se eu quero isso. E aí o meu primeiro mês de trabalho foi meio, tipo, não sei, sabe? Foi meio... Até que meu chefe virou pra mim e falou assim, e aí, velho? Né? Tipo, cadê aquele cara? Cadê aquele cara que tá mandando e-mail? Aqui, né? Tava mandando e-mail, criou um cargo. Quando você cria uma expectativa muito alta, normalmente eu tento muito controlar as expectativas. Porque eu me identifico muito com você em relação a altos e baixos, a tipo, tá muito empolgado, de repente já não tá mais empolgado. Tipo, eu tive algumas sortes de ter encontrado alguns sócios no caminho e pessoas que, tipo, mesmo quando eu tava meio que em baixa, a pessoa meio que segurava as pontas, daí depois eu voltava e acalhou que eu já tô na Rochinet há mais de 20 anos. Então, tipo, acabou que eu nunca saí, mas eu troquei de posição várias vezes, eu troquei minha visão várias vezes. E consegui dentro da própria Rochinet, porque eu sou dono da empresa, né? Me recolocando. Mas eu me identifico muito contigo em relação a isso, de tipo, criar uma expectativa, querer ver a parada bombar. Imagina quando você fez o teu podcast lá, eu vi no teu post no blog, você botou lá, pô, foi logo pro top dos mais tecnologia, deve dar aquele up, a dopamina. Eu falei, toma na frente do hipsters, porra, agora eu vou mandar ver, né? Tipo, e daí de repente, pô, daí não dá o mesmo gancho, aquilo não se mantém sempre, daí dá aquela... Eu acho isso perigoso. Almoçando, eu falei, eu me preocupo muito com isso como criador de conteúdo. Nem sempre o teu conteúdo deu certo, o próximo deu errado e tá tudo bem, e o próximo vai dar mais errado ainda e é só continuar. E depois vai dar certo de novo. O que deu errado em segundo começa a dar certo do nada. Você tem que entender que existem essas marés, principalmente em produção de conteúdo. Mas eu acho que esse tipo, como eu falei, se você voltar um pouquinho no podcast, eu falei, cara, você meio que vai, do nada, pronto, acabou. Que foi o que aconteceu comigo no podcast. Chegou um momento do podcast que eu falei, cara, não quero mais fazer podcast. Agora eu vou pro vídeo, né? O curso em vídeo tava lá, o videolog, né, tava nascendo, a gente conheceu o Mac e o Ariel. E
é isso, sabe? Então, o quanto disso você acha que tem a ver com o seu transtorno? Eu acho péssimo esse nome transtorno. Me soa muito ruim falar isso, sabe? Essa palavra, sei lá, não sai da boca açucarada, sabe? Sim. O quanto você acha que isso é o seu transtorno? Ou o quanto você acha... Por exemplo, o Cauê falou isso uma vez, quando a gente cortou as gravações. Talvez, por exemplo, esse negócio de vários altos e baixos seja também oriundo lá do teu pai, falando, não, você tem que ser programador. Sim. E a gente conversando contigo aqui, a gente viu que você é muito artista. Sim. E o programador não tem nada a ver com artista. O programador é programador. Normalmente, um cara de criatividade nem se dá muito bem com um cara de... com dev. Eu digo isso por mim mesmo. Quando eu fui montando a Hostnet, a gente começou a contratar um monte de dev, um monte de gente. Chegou um momento que eu falava, cara, eu não consigo vender as minhas ideias aqui dentro da minha empresa. Depois eu fiz um curso em Berlim de inteligência emocional, e daí falava muito sobre isso, de tipo, cara, os skills de alguma pessoa, um dev, é estrutura, é organização, é rotina. Esses são os valores que um dev... Continuidade, é fazer a mesma coisa. Continuar sempre, longo prazo. O da criatividade, não. O da criatividade, ele quer, liberdade, quero fazer um brainstorm, quero fazer um tiro, né? um podcast sobre qualquer assunto que eu queira, e, tipo... Daí vem o Paulo e fala, não, mas isso aqui não tem muito a ver com... Tipo assim, tô imaginando a tua trajetória. E aí eu queria saber, eu tô te fazendo pensar isso. Sim. Quanto tu acha que é o teu transtorno que tá dando isso? A culpa é mais do transtorno? A culpa é mais do... Quanto você acha que é porcentagem de cada uma dessas? Eu acho que essa questão da criatividade, óbvio, tem muitas pessoas que são naturalmente mais criativas do que outras, mas hoje eu sinto que a criatividade também é muito processo, né? É muito, principalmente para projetos longos, né, que requerem essa constância, né? Eu posso ser o mais criativo que eu for, mas para eu fazer o melhor podcast do mundo, se esse é o meu objetivo, vou precisar aprender a contar histórias melhor, eu vou precisar aprender a como estruturar um roteiro, eu vou precisar aprender todas essas coisas que são processo e repetição. Treino. No fim das contas, exatamente. Muito treino também. Eu consegui fazer um podcast que, dentro da minha realidade, é um sucesso, porque eu tinha muita referência. Eu já ouvi muito podcast, eu já trabalhei com muito podcast. Quando eu fui fazer o meu, eu já tinha uma visão daquilo. Não foi do nada, meu Deus, eu sou um gênio, sabe? Foi muito processo e muita repetição. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.